Finalmente chegamos no último episódio da série The Last of Us, com direito à cena exclusiva, inédita, de origem da imunidade da Ellie, de mãe da Ellie, que é a atriz original. Enfim, a gente vai falar disso tudo. Episódio que concluiu uma série muito amada no começo, depois por alguns criticada. Qual será o balanço geral pra gente desse episódio final? Vamos lá. Olá, eu sou a Gabi Xavier. Eu sou o André Fenrir. E sejam bem-vindos a mais um vídeo da Sala do Tempo. E a gente não trouxe vídeo do episódio 8, que foi o episódio anterior, mas como eu falei na aba da comunidade, surgiu um problemão de saúde que levou a outras coisas, e depois outro ser nesta casa teve um problema, e a gente ficou basicamente até hoje, assim, pegado. O que define a nossa semana toda é caos. Caos absoluto, Caos total. noite sem dormir, casa desorganizada. O que a gente pode prometer é, a gente vai trazer um vídeo de balanço geral do que a gente achou da temporada como um todo, agora Ainda falta essa completa. semana. E aí a gente fala do episódio 8 com um pouquinho mais de detalhe, né? Sim. Aí mais pra frente, talvez semana que vem, a gente lança o vídeo com as comparações, né? As maiores diferenças entre game e série e tal. Se vocês quiserem, por favor, comentem aqui embaixo e já vão falando o que vocês acharam dessa finalização, que foi o episódio mais curto até então. Impressionantemente, foi o episódio mais curto da temporada toda, com a adição de cenas extras, uma correria total, pelo menos na minha opinião. Ah, você achou que foi corrido, né? Muito a gente corrido. chega lá. Já tá vendo desde o episódio 6, eu acho, né? 7, Enfim, depois a gente gente comenta isso. Chega nesse ponto daqui a pouco. Porque ele abriu, de fato, com uma cena completamente nova. Sim. Que é a da Anna, a mãe da Ellie, que é original dessa história com a série. Uhum. Apesar de citações, de coisas, referências, teorias que a gente tinha tanto em quadrinho quanto nos jogos, não existia qualquer coisa tão explícita sobre a mãe da Ellie. Sim. E quem interpreta a mãe da Ellie é ninguém mais, ninguém menos do que a própria Ellie do game, né? A atriz Ashley Johnson. E dá até um bug na nossa cabeça, assim, a gente assistir, tá ouvindo a voz da Ellie do game ali, porque tá muito fresco ainda na nossa cabeça, né? É, por causa da parte 2, especialmente. Sim, mas de qualquer forma eu acho muito legal eles continuarem a trazer os atores do game pra série, né, como um easter eggzinho ali, e uma participação deles, que além do jogo deixa imortalizado na obra, a participação deles também, né, é muito importante. Isso acho que deve ser muito gratificante também pra Eu ia eles. dizer isso, eu acho que faz jus, dá valor ao trabalho desses que deram voz, deram vida aos personagens na obra que originou essa, que é a série. Eles não fazem, o Joe, que é a voz do game, não faz na série o mesmo personagem, mas eles estão ali, vários deles. E por que não colocar Ashley Johnson, que era a Ellie, como a mãe da Ellie? De certa maneira até combina bem, né? Porque Tommy, quer dizer, as vozes originais de Tommy e Joe fizeram uns negócios meio aleatórios, né? Sim. Ela não. Foi bem icônica e foi guardadinha até esse final, apesar de trailer lá atrás ter um bebê aparecendo aqui e ali desde o início da divulgação da série. E o que a gente vê é que a mãe da Ellie já conhecia a Marlene, como a Marlene já tinha dito algumas vezes, né? Aparentemente ela inclusive estava procurando pela Marlene, né? Se separou do grupo por um motivo que a gente não sabe. Gostaria, inclusive, que eles fizessem uma história explicando mais pra trás. Gostaria, seria um fanservice incrível. E ela, sozinha, grávida, praticamente parindo, chega numa casa que parecia ser o ponto de encontro deles, Sim. só que ela estava sendo perseguida por um runner, né? Um corredor. E aí não tem jeito. Ela chega, se arma com a faquinha que depois seria da sua filha, mas ela lutando desesperada, ela acaba sendo mordida no momento que a Ellie tá nascendo, antes da... eu vou falar da Ashley, da Anna, conseguir cortar o cordão umbilical. E aí, isso, que seria um pouquinho mais explicado à frente do episódio, seria o motivo que criou uma mutação que gerou esta Ellie, única até agora nesse universo, apesar das mentiras de Joe para salvá-la, única imune ao fungo Cordyceps. Foi tudo muito rápido, né? E a gente até tentou buscar uma lógica, uma explicação, mas a gente não tem conhecimento científico suficiente pra isso, né? Porque, exato. assim, foi o momento que ela tava nascendo, a mãe dela foi mordida e foi muito, assim, coisa de segundos, né? Então, será que deu tempo suficiente pra, de repente, passar uma imunidade, alguma coisa pro bebê? Não, sabe? eu acho que não imunidade. Eu acho que foi um tempo, assim... O que eu entendi, construí na minha cabeça leiga, que não sei biologia para além de anos atrás no colégio, sei lá, a circulação do Cordyceps no corpo, pelo que a gente viu, é rápido, até pelos tempos, minutos muito curtos que a série trouxe. E aí passou o suficiente para ela beber pelo cordão umbilical um tanto, sei lá, do Cordyceps, da infecção, para que ela tivesse, porque ela tem. Tanto é que tava no cérebro dela, Sim. e esse foi o X da questão pro Joe, né, pra ele enlouquecer e virar o monstro que ele virou, mas não o suficiente para que a infecção fosse completa.
Parece que pela infecção não ter sido completa, pelo processo de infecção ter sido diferente, mas não foi da forma natural que geralmente acontece, por isso eu inventando aqui explicações científicas, mas por isso na minha cabeça, deixa aqui claro, o que aconteceu foi que aquele Cordyceps justamente sofreu uma mutação, se desenvolveu diferente e ele envia sinais para o próprio Cordyceps normal. Sim, aí na essa natureza. parte é o que a Marlene explica. O motivo eu tô inventando. Porque os sinais que dizem que ela tá infectada, apesar dela não estar, dela não desenvolver a infecção. Por isso que ela acaba sendo imune e não tendo sintomas. Na verdade, ela até está infectada, né? Porque ela é mordida e ali o fungo tá no organismo dela, só que ele não se espalha, né? Ele não se prolifera e se desenvolve. É um tipo diferente de infecção ou de fungo, porque ela tem, digamos que uma contramedida, que seria o material da vacina que eles querem replicar, que emite uma informação o tempo todo, uma informação química mantida o tempo todo, que se ela entra em contato com um novo fungo Cordyceps, essa química do cérebro dela, através do que ela foi infectada, não deixa ele se desenvolver. Como se dissesse, ela já está infectada, você não precisa se espalhar mais. E não deixa. Ela tem uma vacina natural que, claro, eles precisariam tirar, estudar, replicar e, se desse certo, desenvolver uma vacina. Era a única chance. Mas a gente tá se adiantando, porque no presente a gente ainda teve momentos fofos. Momentos com girafas. A famosa cena da girafa. E mostrando claramente que o Joe, depois de, baby girl pra lá, pra cá no episódio passado, coisas que a gente não comentou, mas o medo de perder, ele mesmo ter sido salvo por ela antes disso, então essa troca tão assim intensa entre os dois, depois disso o Joe tá aberto. A gente vê que ele tirou toda a barreira que ele tinha sobre sentimentos, sobre o que ele sente por ela, de segurar, não quero me envolver demais, é só a carga. E sobre Sarah, que eu acho mais importante. Isso mesmo, e a gente vê logo em seguida que ele fala pra ela que ele superou a Sarah e que foi justamente por causa dela, não foi por conta do tempo. Você vê assim claramente que o jeito dele falar, o jeito dele tratar ela é como se realmente fosse uma filha. É completamente diferente do último episódio, por exemplo. Tanto é que o jeito dele de proteger ela no fim é como um pai proteger uma filha. Ele faz tudo. É o que ele faria pela Sarah e é, de certa forma, uma compensação por ele não ter conseguido salvar a outra filha lá atrás. Essa que ele salvar de qualquer jeito. O que tivesse nas mãos dele, ele ia fazer. Inclusive, nessa conversa que o Joe se abre, ele também fala algo que não tinha no jogo, que de novo mostra uma fragilidade que alguns falam de maneira pejorativa, que é ele dizendo que tentou tirar a vida. Que depois que ele perdeu a Sarah, pra que ele ia continuar? Não tinha motivo. Na hora ele vacilou, não conseguiu. Por muito tempo talvez se questionou, se arrependeu e se sentiu fraco por não ter conseguido, né? E depois foi só continuando e resistindo, ele foi numa vida automática e hoje ele encontrou um motivo pra permanecer vivendo, que é a Ellie. Então é muito bonita essa construção e preenchimento que eles deram. Eu discordo de qualquer um que fala que o Joe, que tem pânico na série, que sofre, que tentou se matar, ele é pior que no jogo por isso. Não, ele é muito real. Eu acho que essas adições deixam o personagem muito mais real e muito mais interessante, porque, assim, condiz demais com as atitudes dele em relação à perda, né? O trauma que ele tem. São atitudes e pensamentos que uma pessoa nessa situação teria. E não só isso, é muito fácil um herói de ficção dizer que ele é forte porque ele supera, porque ele não tem dor, porque ele é maravilhoso, porque o corpo dele é perfeito. É muito mais, pelo menos pra mim, simbólico e importante quando ele é forte, resiste, sobrevive e salva, apesar dos traumas, apesar do pânico. Sendo humano, né? Exatamente. E eu acho interessante que eles vão se aproximando do local das girafas, que a gente falou, que é uma cena bonitinha. E super famosa do jogo, inclusive, que ela sobe um pouco o pessoal do game tava esperando muito. O pessoal não participa das comunidades, o pessoal tava super empolgado. Com certeza. Rolou a girafa. Já tinha gente reclamando, apesar de que não tava na hora, mas eu vi que tinha gente reclamando que não ia ter a cena da girafa. Aí, gente, teve a girafa. A menina desesperada larga a escada, ele já achando que ela tava passando um perrengue. Não. Ela só viu esses seres que ainda me dá uma ideia, sabe do quê? Que as girafas são uma família. Então, uma ideia de recomeço num local completamente inesperado. Do que antes eram ruínas de uma sociedade humana, ali surgiu uma nova organização de vida dessas girafas. E ela contemplando aquilo e a Ellie quieta, pra baixo, cabisbaixa, pensativa. Apesar de não mostrar, já era primavera, né? A gente vê pela vegetação, acabou a neve. No jogo fala, né? Ali não fala, mas a gente vê que tá completamente diferente o clima. Então essa transição, provavelmente começo de primavera, passou um tempinho. Desde o último trauma, o momento impactante dos dois. Ele comenta que
naquele dia ela estava especificamente mais quieta, não que ela tenha se tornado daquela forma mais desligada e tal. Talvez pela proximidade. Provavelmente. E aí é interessante que a gente vê que além do tratamento, dele se abrir mais com ela, ele já começa a ficar mais reticente. Tipo, mas você tem certeza que você quer ir? Você não precisa fazer isso. Você pode dar meia volta e voltar pro Tommy, né? Aí ela questiona, não. Teve as pessoas que ela perdeu e sofreu muito, então ela fala que é seguir em frente e terminar o que eles começaram. E é dar um propósito. Pra que ela tá ali se não foi pra isso? Porque ela passou por tudo isso, presenciou, sofreu tanto, se não é pra fazer exatamente isso. E essas microfalas são muito importantes pra gente entender o peso do que o Joe fez lá no final. A gente que tá vendo a história dos dois, bonitinhos e tal, é muito legal, o Joe salvou ela, maravilha, herói. Mas o peso da escolha dele é algo que a gente precisa falar com mais detalhes até o final do vídeo, mas pegando essas dicas que vêm sendo dadas ao longo de toda a série e principalmente nesse episódio. Então eles são surpreendidos por algumas pessoas que a gente descobre na próxima cena que são dos vagalumes, que eu achei particularmente que ficou melhor do que no jogo, né? Apesar de que a gente sempre fala que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Situações separadas. Porque no jogo tem o fator gameplay, então tem a parte da água. Mas adoro jogar gente na água no jogo, lutando, né? Ele lutando pra conseguir sair de dentro do ônibus. A Ellie, que não sabe nadar, pula e tenta ajudar ele. Então, assim, é extremamente caótico. E pra série, eu acho que funcionou muito bem como eles fizeram. Ficou direto, essa cena não precisava enrolar. Sim. E chegando no local dos vagalumes, o Joe já acorda sem Ellie. Ellie já está na sala de cirurgia e quem o recebe é a Marlene, que ficou chocada. Que ela precisou de 5 homens só pra defendê-la e foi um caos chegar viva ali. E ele com a Ellie foram de boa e chegaram inteiros. De boa não, né? Mas chegaram inteiros. Nessa hora, inclusive, ele valoriza o esforço da Ellie. A Marlene até fala, não, você foi fundamental e tudo, mas ele fala, ela lutou como louca, assim, pra conseguir verdade, né? chegar. Se não fosse por conta dela, nem vivo ele estaria, né? E algo que a série escondeu e não tinha dito até então, só nessa cena que eles trouxeram, é que o Cordyceps, ele se desenvolve ao redor do cérebro das pessoas. Por isso que faz sentido que a cabeça vai abrindo, Estoura, não sei o quê. E o que acontece? Se a Ellie não vai servir de jarro de sangue, que é o que ela estava imaginando, isso que a gente tentou explicar que os sinais químicos que são enviados vão deste Cordyceps que está no seu cérebro, que precisa ser replicado. Inclusive, essa explicação não tem no game, tá? Foi diferente. Exclusivo pra série. No game só fala assim, por algum motivo ela tem imunidade e meio que fala os efeitos no corpo dela, mas não tenta explicar sobre sinais químicos, nada disso, tá? E muito menos a cena inicial. Mas, por causa disso, como tem que replicar esse Cordyceps do seu cérebro que envia os sinais que seriam o efeito da vacina, teria que matar. E a Marlene diz, olha, quem pode sofrer aqui sou eu também, porque eu que vi ela beber, eu que prometi pra mãe que eu ia salvar, inclusive Marlene foi lá e deu tiro de misericórdia na mãe, então assim, ela tá descumprindo uma promessa, matando a filha da melhor amiga, é fortíssimo. E ainda assim, ela deixa o Joe acreditando, coitada, que ele ia embora de boa, não sei o que ela pensou, e ele vira, na série principalmente, o Rambo de 56 anos. e sai matando geral. E eu acho legal, porque legal assim, em construção, porque até então a gente não tinha visto o lendário Joe, o monstro. E aí que a gente tem uma cena que talvez, imagino eu, tenha sido a que você achou mais corrida na série, independente do jogo, que foi Joe metendo a bala em todo mundo. Com certeza. E eu quero dizer, antes disso, que também acho que você concorda comigo, que apesar de velocidade de cena, foi uma sequência belíssima. Acho que uma das melhores construções de cena da série, né? Foi muito bem feito. Trilha sonora. E o som da cena em si, ele ficou mais abafado. O enquadramento, mostrando não só aquelas pessoas que ele vinha matando, né? Mas os corpos depois, o rastro que ele deixou. Mostrava tudo, e né? o foco nele também, pra gente ver esse Joe monstruoso, esse Joe sinistro. É porque assim, nada ia parar ele até ele conseguir tirar ele dali e salvar ela, né? É porque ele consegue se desvencilhar dos caras que estavam levando, olhando para o quadro de onde era a sala de cirurgia, já fazendo o trajeto para onde ele precisaria ir. E não é que no jogo isso é diferente, na verdade o contexto é exatamente o mesmo, só que por tempo de gameplay, que é o que a gente sempre fala, que você precisa jogar, atirar ou passar stealth, dependendo da forma que você joga, ou do modo que você joga. Apesar disso, a série realmente fez uma cena lindíssima, uma sequência que trata muito mais da emoção, tragédia daquele momento, do que dos tiros em si, tanto é que eles abafam os tiros e gritos, e você vê a cena, às vezes em slow motion. Eles cortaram, fizeram algumas elipses, por exemplo, de momentos em que eventualmente ele se escondeu e ele tentou se defender. A gente vê alguns tiros e basicamente o principal é ele atirando.
É muito menos ele se defendendo, ele se escondendo. Cenas que, num olhar assim mais realista, trariam mais veracidade pra cena. Afinal de contas, ele tá num local muito bem equipado e armado. Ele precisaria se esquivar várias vezes, não que fosse impossível, mas como eles fizeram esses cortes, gerou uma cena muito linda, mas que talvez a gente tenha que pensar no estilo Missão Impossível pra acreditar que aquilo ali pudesse acontecer, ou preencher pontas e lacunas que não foram mostradas. Porque foi muito rápido. Pra mim, de uma certa parte pra frente, eles começaram a correr muito, e isso começou a impactar em algumas cenas, como essa desse episódio, que em algumas partes estava num ritmo legal, ok, mas em outras ficou meio corrido assim, sabe? Eu acho que me dá uma sensação de desbalanceamento. Se você for pegar cutscene, por exemplo, vamos comparar aqui jogo, a série, que eu acho que não é exatamente a intenção. Eu tô comentando sem considerar jogo, tá? Eu tô considerando só a série. Eu tô só prevendo comentários aqui embaixo. Eu sei, por exemplo, que a parte narrativa é curta mesmo, desse pedaço. Sim. Fora a gameplay que tem o tiro e tudo. Mas exatamente por ser uma adaptação, que eu acho que, pensando só em série, esse final, que é o grande ápice dele explodindo pra salvá-la e fazendo uma decisão que impactou na vida de várias pessoas e, sobretudo, na da Ellie, eu acho que alongar um pouquinho mais isso teria sido interessante. E aí vamos pensar no que ele fez. Ele salvou a Ellie, que todos nós queríamos que fosse salva? Sem dúvidas. Só que através disso, nesse caminho, ele tirou a possibilidade, a chance, não era certeza, ok, mas a chance de uma vacina que curaria toda a sociedade, que reestruturaria um caos e todas as novas crianças nasceriam, talvez, daqui a um tempo, num mundo normal, né, ou pelo menos próximo do que era o normal. Ele tirou o desejo de escolha dela, que reforça isso no final e que é um peso muito maior sobre o que ele fez. A Ellie vem reforçando o tempo todo. Que ela queria. Principalmente desde Sam. Mesmo sem saber que ela perderia a vida, mas com certeza, isso fica até explícito mais pra frente, que ela concordaria de qualquer forma. No diálogo que a gente vê depois no final entre o Joel e a Marlene, ela percebe que ele sabe. Ele conviveu com ela tempo suficiente pra saber que ela desejaria. Por mais que ela não tivesse sido avisada e escolhesse passar por esse processo e morrer ao longo dele, ela provavelmente concordaria porque, de novo, pra que ela percorreu esse caminho? Então é uma decisão egoísta. Ele quer salvar, sim. Existe um altruísmo misturado de egoísmo dele não querer mais perder. De agora que ele achou uma nova motivação, que ele se reconstruiu, ele não aceitar perder, independente do que ela escolheria pra si mesma. Fora isso, pensando de uma maneira fria, tentando olhar o outro lado, ele matou uma galera que tava... Olha, eles estavam numa missão também boa, né? Estavam tentando salvar a sociedade, lutando por isso. Por mais que, não vamos colocar aqui vagalumes como os heróis da sociedade, não se trata disso. É uma sociedade cinzenta, com várias camadas, mas ali eles estavam tentando algo bom. Ele meteu uma bala na cabeça do médico. É isso que eu ia falar, ele mata inclusive o cirurgião, que teoricamente nem tinha necessidade. Ele pegou um bisturi. Dava um soco nele e o cara caía. Exatamente, assim, não precisava. Ali ele queria matar todo mundo e tirar ela a qualquer custo. E isso fica bem claro, né? Assim como a gente viu nas cenas anteriores, mostra ali o cirurgião com a bala na cabeça, que é o rastro que ele deixou. Dá um close bem, assim, explícito nele. Não são tantos os corpos que são enquadrados. E, de novo, eu sei que provavelmente todo mundo aqui embaixo tá achando ótimo que isso aconteceu, mas vamos pensar que a série, não vou nem entrar no jogo, a série deixou claro nas cenas seguintes o quanto isso, de alguma forma, é um ponto que não vai ser deixado de lado. A Ellie trouxe isso. E uma mentira foi dita pra ela. E uma mentira foi dita pra ela numa relação nova que estava ali se construindo. Quer dizer, eles estavam voltando pra Jackson pra iniciar uma vida nova em cima de uma mentira. E foi uma escolha que o Joe fez a ponto de matar até quem não precisava, né? Como eu falei, o médico, o cirurgião. Ele mata a Marlene, que implora pela vida dela. E ele mata sem hesitar. Tipo, não, você vai atrás dela e pronto, sabe? Ele não deixa rastros pra não ter a menor possibilidade. E ele nem pensa, ele não hesita. Ele vai rápido e a gente vê uma montagem que aí sim, foi igualzinho no game, da gente ver ele indo embora e depois fazendo cortes de flashback pra gente entender os últimos diálogos dele com a Marlene, como ele a matou, e depois da Ellie acordando e ele contando as mentiras, que existiam dúzias de pessoas como ela, e que ele já tinha até desistido de procurar cura porque não funcionou, e que na verdade entraram ali uns pessoal invadindo e não deu tempo de trocar roupa, levou ela embora, e ela pergunta na série sobre a Marlene.
E ele matou a Marlene. Então veja como o peso das coisas, inclusive na série, foi maior ainda. Porque no jogo ela nem tinha consciência que tava com os vagalumes, é um contexto um pouquinho mais distante, nada de Marlene especificamente. Aqui teve nome. E depois, no final, existe outro diálogo que reforça isso tudo, que são eles chegando em Jackson. Primeiro, o Joe, de novo, falando da filha, da Sarah. Como eu disse, abrindo uma coisa que antes era assunto tabu, de como ela adoraria. Comparando, né, a semelhança entre as duas. Semelhanças e diferenças. Que seriam amigas. Que as duas têm. A Ellie, nessa hora, ficando um pouquinho mais sorridente, mas ainda assim precisando fazer as últimas perguntas de algo que ficou na cabeça dela. A Ellie, na verdade, se abre com o Joe, esperando que ele faça o mesmo com ela, né? Então ela conta sobre a primeira morte, na verdade a primeira pessoa que ela matou, a Riley. Ela conta como foi, né? A Tess que morreu, depois ela fala do Sam, e aí ela percebe desde o momento que ela acorda que tem algo errado. E ela questiona o Joe, a história toda que ele contou, e ele, de novo, não hesita. Ele tá 100% certo. Ele não hesita. Ele já fez também, né? Ele não hesita e ele fala, eu juro. Porque agora que ele já fez, ele não tem mais pra onde correr. Ele vai ter que dizer que é isso aí. E eu acho que ela não só se abriu pra ele se abrir, mas ela colocou, olha como isso era importante pra mim. Existia desde antes de você, Joe, uma razão pra eu querer acabar com tudo isso que tá acontecendo. Então, você jura que realmente não teve como? Não teve como. Então bora fazer casinha lá em Jackson. E é assim que a gente termina, com essa promessa. Exatamente como no jogo. E como esse é o gancho de término, você fica com a certeza de que isso não é algo deixado pra trás. E você, o que você acha da atitude do Joe, da escolha que ele fez? É certo, é errado? O Joe é o vilão da série? Não, vilão não. Como ninguém ali é exatamente... Quer dizer, como muitos ali não são exatamente vilões. É muito difícil, porque no lugar dele, talvez eu tentasse não matar todas as pessoas no meu caminho. Mas provavelmente eu também ia querer tirar ela da mesa de cirurgia. Não que eu tivesse capacidade pra fazer isso. Pensando de modo frio, não sabendo quem é ele, nem sabendo nada, ele foi extremamente egoísta, ainda mais porque era desejo dela. É muito difícil você amar a tal ponto de deixar a pessoa ir, tá? Eu acho que isso é algo que ele não conseguiu alcançar, porque ele tinha recém dado uns passos de avanço nesse sentido sentimental, mas não posso dizer que fiquei triste. Que bom. Que bom que ela sobreviveu, mas é uma chacina desmedida, sem dúvidas. O que você acha? Eu acho que ele não tá certo nem errado. Eu acho que tudo na série a gente vê que são sobreviventes, são humanos, são relacionamentos e tudo depende do ponto de vista. Se a gente for ver do ponto de vista da humanidade, ele errou pra caramba. E aí você pode até talvez categorizá-lo como vilão. Porque ele tirou a única chance que a humanidade tinha de ter uma possível cura para aquele apocalipse. Se você for ver por outro lado, por outro ponto de vista, ele é um pai que está fazendo qualquer coisa ao alcance, dando a vida, se for preciso, movendo montanhas para salvar aquilo que é mais importante para ele. Então, assim, tudo depende de ponto de vista. Sabe o que eu acho, assim, você foi falando, eu fui pensando que talvez, nunca pensei sobre esse ponto de vista dessa história, mas que, colocando um pouco de erro também do outro lado, que não são só altruístas, mas eles pegaram a Ellie, não tô dizendo a Marlene, tá, mas os vagalumes em si, como um objeto que era a fonte de cura, a possível fonte de cura, e eles não tiveram cuidado de conversar. Não, isso nem desde com o ela, começo foi assim. Nem com ele. É uma decisão totalmente autoritária do que tem que ser feito. Não teve um cuidado. Era isso. Aceitem ou não. Deixa ela dizer que ela quer. Provavelmente ela vai dizer. Então, não pensaram também. Aí tô eu colocando meu bedelho em ciência de novo, que não sei. Mas em outras possibilidades, para além de arrancar o negócio do cérebro e condená-la à morte, sem dúvidas. É porque, teoricamente, eles deixam claro que não tem outra opção, né? Não Nesse sei, sentido. mas como pela falta de diálogo, eu tô fazendo aqui uma meia-culpa para o lado do Joe, pra dizer que também foi muito fria a coisa. Foi muito assim, dormiu, acordou, ela tá morrendo logo ali. Então é muito complicado. Então, isso só confirma a questão do ponto de vista. Mas a gente quer saber de você. O que vocês acharam da atitude do Joe desse final de temporada? Mas então, final de temporada, achou bom? Na minha opinião, terminou sim. Surpreendentemente, eles terminaram o game, o primeiro jogo inteiro. Não esperava que eles fossem No fazer começo isso. eu jurava que não. Só que assim, a gente vai se aprofundar no próximo vídeo, né, sobre o balanço da temporada. Eu gostei bastante, mas fica aquele gostinho na boca de que poderia ter sido melhor. Eu, pelo menos, fiquei. Eu sou sempre otimista, então se é bom, eu já tô feliz, porque sempre pode ser pior. Eu sempre penso, poderia ter sido muito pior. Concordo, principalmente a adaptação de jogo, concordo totalmente. Mas assim, não, achei muito bom. Gostei eu fico com aquele gostinho, nossa, foi bom, foi legal, tal, mas ainda podia ter sido melhor.
Ai, sempre pode, mas aí eu prefiro ser realmente otimista, a gente entra nessa discussão mais no outro vídeo. Eu gostei muito da finalização. Tenho questões em relação ao ritmo, no meu caso eu acho que vem um cumulativo sim de outros episódios, que eu acho que aí chega aqui a gente já cai na resolução, concordo. tá? Mas, de novo, falaremos melhor disso no próximo. Mas gostei, me emocionei, senti essa coisa meio mista de Joe, que bom, pô, Joe não, sabe aquela mistura de sentimentos. Uma sensação de que eu vou ficar desesperada esperando uma segunda temporada, porque o que vem por aí, pra mim, é um aprofundamento de discussão interessantíssimo e que vai dar muito o que falar. Eu tô muito curiosa também sobre isso. Se quiserem vídeos de expectativas, olha, tem uns 3 vídeos que a gente tá prometendo, não sei se vão sair. Coloquem aqui embaixo pra gente conseguir fazer isso. E esperamos vocês em todos os próximos vídeos, portanto se inscrevam e a gente se vê. Tchau, tchau!